Neste documentário, vamos mergulhar nos 5 acidentes marítimos mais caros da história recente. Cada um desses casos revela como, apesar dos avanços tecnológicos, o mar ainda é um adversário imprevisível e muitas vezes aterrorizante. Número 1. O naufrágio do Costa Concórdia. Na noite do dia 13 de janeiro de 2012, o mundo parou para assistir, atônito, a um dos acidentes marítimos mais impactantes e comentados da história recente. O luxuoso navio de cruzeiro Costa Concórdia, considerado uma verdadeira joia da navegação moderna, naufragou de forma dramática nas águas do Mar Tirreno, próximo à ilha de Giglio, na costa da Itália. Essa embarcação não era qualquer navio. Com quase 300 metros de comprimento, mais de 35 metros de largura e capacidade para 600 passageiros transportar confortavelmente mais de 4.000 pessoas, o Costa Concórdia representava o ápice do conforto, do entretenimento e da tecnologia no turismo marítimo. Era um símbolo de sofisticação flutuante, projetado para oferecer experiências memoráveis em alto mar. No entanto, o que começou como um cruzeiro aparentemente tranquilo e agradável em pleno mar Mediterrâneo, rapidamente se transformou em um pesadelo de proporções catastróficas. Durante uma manobra imprudente realizada próxima demais da costa, supostamente para saudar os moradores da ilha, o navio colidiu violentamente com um banco de rochas submersas. O impacto causou um rasgo profundo e extenso no casco da embarcação, comprometendo sua estrutura e iniciando uma sequência de eventos que culminariam em seu naufrágio parcial. O que mais chamou a atenção e gerou perplexidade foi a incapacidade de um navio dessa magnitude, com tecnologia de última geração e recursos de segurança supostamente modernos, resistir a um acidente relativamente simples, uma colisão com um obstáculo fixo no mar. Em poucos minutos, o Costa Concórdia começou a adernar, inclinando-se perigosamente para um lado. Os sistemas de evacuação falharam em vários pontos e a desorganização tomou conta. A evacuação virou um caos e muitas pessoas, tanto da tripulação quanto passageiros, não sabiam o que fazer. O resultado foi trágico. 32 pessoas perderam a vida, centenas ficaram feridas, e a operação de salvamento foi marcada por pânico, desespero e improviso. Apesar de o navio ser considerado um dos mais seguros do mundo na época, o evento revelou falhas graves em treinamentos, na comunicação de emergência e na estrutura de comando. Do ponto de vista econômico, os prejuízos foram absolutamente astronômicos. Somente a operação de resgate, que envolveu tecnologia de ponta, especialistas internacionais e centenas de trabalhadores, custou em torno de 800 milhões de dólares. Esse valor não inclui as indenizações pagas às vítimas e suas famílias, que somaram centenas de milhões adicionais. O turismo local foi temporariamente afetado, e a imagem da empresa dona do navio, assim como a de todo o setor de cruzeiros, ficou gravemente abalada. A operação para retirar a embarcação do fundo do mar, conhecida como parbuckling, foi um feito de engenharia inédito. A ação envolveu a instalação de gigantescas estruturas metálicas, cabos hidráulicos e técnicas de reflutuação complexas que permitiram erguer o navio lentamente até a superfície. Mais de 500 profissionais trabalharam nessa missão, que só foi concluída anos depois, em uma das ações de resgate marítimo mais caras e complexas da história naval moderna. E o mais estarrecedor de tudo é que o acidente poderia ter sido evitado. A causa principal foi o erro do capitão Francesco Schettino, que optou por uma rota muito próxima da costa por puro exibicionismo. Essa decisão impensada, feita com a intenção de impressionar, acabou provocando a tragédia. Schettino foi posteriormente julgado e condenado por homicídio culposo, abandono de navio e outras acusações. Seu nome virou sinônimo de irresponsabilidade e negligência ao leme. Número 2. A explosão da plataforma Deepwater Horizon. Em 20 de abril de 2010, o mundo assistiu a um desastre ambiental e industrial que marcou profundamente a história da exploração de petróleo. A plataforma de perfuração Deepwater Horizon, localizada no Golfo do México, sofreu uma explosão violenta que deu início ao maior vazamento de petróleo já registrado nos oceanos. O acidente não apenas ceifou vidas humanas e causou destruição ambiental em larga escala, mas também gerou um dos maiores prejuízos financeiros de que se tem notícia no setor energético. Operada pela multinacional britânica BP, British Petroleum, a plataforma estava instalada a cerca de 80 quilômetros da costa da Louisiana,
nos Estados Unidos. Ali, realizava perfurações em águas ultraprofundas para a extração de petróleo bruto do fundo do oceano. Uma operação extremamente arriscada e tecnicamente complexa. Tudo funcionava sob altíssima pressão, tanto literal quanto economicamente. Na noite do acidente, um problema no sistema de vedação do poço de petróleo resultou em um vazamento que subiu à superfície e causou uma série de explosões. A primeira delas foi tão poderosa que foi sentida a mais de 50 quilômetros de distância. Imediatamente, um incêndio se espalhou por toda a plataforma, consumindo a estrutura por completo. Em menos de 2 dias, a Deepwater Horizon afundou, levando com ela 11 vidas humanas e abrindo uma ferida profunda no leito oceânico. A partir desse ponto, o desastre se intensificou. Sem um sistema funcional de contenção, o petróleo começou a vazar incontrolavelmente do poço, a uma taxa estimada de mais de 5.000 barris por dia. Durante 87 dias, o equivalente a mais de 4.900.000 barris de petróleo bruto foi lançado no oceano. A extensão da contaminação foi tamanha que mais de 1.600 quilômetros de costa foram afetados, atingindo os estados da Louisiana, Mississippi, Alabama, Flórida e Texas. O dano ambiental foi absolutamente devastador. A mancha de óleo contaminou ecossistemas marinhos sensíveis, matou milhares de aves, golfinhos e peixes e causou uma queda abrupta na biodiversidade local. Barreiras flutuantes, dispersantes químicos e robôs submarinos foram usados para tentar conter a maré negra, mas durante semanas os esforços pareceram impotentes diante da magnitude do problema. No campo financeiro, a BP enfrentou um tsunami de penalidades. As multas, os acordos judiciais e os custos de limpeza superaram a marca impressionante de 65 bilhões de dólares. Isso incluiu pagamentos a pescadores, empresas turísticas, trabalhadores afetados, além de uma série de reparações ambientais exigidas por órgãos do governo dos Estados Unidos. A imagem da empresa sofreu um baque enorme, e seus executivos enfrentaram audiências públicas e pressões regulatórias inéditas. A pesca comercial foi duramente afetada. Regiões que antes eram economicamente sustentadas pela atividade pesqueira viram suas águas se tornarem impróprias para qualquer forma de exploração. Milhares de pescadores tiveram suas atividades suspensas por tempo indeterminado, e muitas comunidades costeiras entraram em crise social e econômica. Apesar do enorme investimento posterior em tecnologias de detecção de vazamentos e novas normas de segurança, o desastre da Deepwater Horizon revelou o quão vulneráveis ainda somos frente à exploração de petróleo em águas profundas. A plataforma representava o que havia de mais avançado no setor, mas falhou exatamente no ponto mais crítico: o controle de risco. O evento levou à reavaliação global dos métodos de perfuração em alto mar, gerando mudanças legislativas, operacionais e técnicas. Mesmo assim, a grande questão permanece: estamos preparados para controlar o oceano quando ele escapa ao nosso controle? Número 3. O fracasso do Titanic II. A ideia parecia irretocável: reviver a majestade do RMS Titanic, o navio mais lendário da história, em uma versão moderna, segura e equipada com a mais alta tecnologia disponível. O projeto do Titanic II foi anunciado com grande entusiasmo e recebeu atenção da mídia global, sendo tratado como um marco de engenharia e um tributo histórico à embarcação original que naufragou tragicamente em 1912. A nova embarcação, construída com extremo cuidado nos detalhes, prometia ser uma réplica quase exata do Titanic original, mas com toda a infraestrutura contemporânea de navegação, segurança, propulsão e comunicação. O lançamento do Titanic II foi planejado como um grande evento internacional, um verdadeiro espetáculo do turismo de luxo marítimo. Mas nem tudo saiu como esperado. Logo em sua viagem inaugural pelo Oceano Atlântico, um problema crítico aconteceu. Uma das hélices da embarcação sofreu uma falha mecânica grave, o que comprometeu a propulsão do navio. O incidente ocorreu poucas horas depois de o Titanic II deixar o porto. A avaria deixou o navio à deriva por várias horas em alto mar, gerando desconforto, frustração e um clima de tensão entre os passageiros e a tripulação. A falha técnica foi surpreendente, principalmente porque o navio utilizava sistemas modernos e havia passado por inúmeros testes e inspeções. O que a princípio poderia ser interpretado apenas como um contratempo técnico, transformou-se rapidamente em um desastre financeiro para os responsáveis pelo projeto.
O reparo da hélice danificada custou mais de 250 milhões de dólares, uma despesa inesperada e desestabilizadora, que comprometeu diretamente o orçamento e a continuidade das operações do navio. No entanto, o maior prejuízo não foi financeiro, foi simbólico. A promessa de segurança e confiabilidade, um dos pilares da estratégia de marketing do Titanic II, foi abalada. Centenas de turistas que haviam comprado passagens para futuras viagens cancelaram suas reservas. A repercussão negativa foi intensa. As redes sociais e a imprensa internacional rapidamente propagaram a notícia, e a confiança do público em projetos desse tipo despencou. Além disso, os organizadores enfrentaram uma enxurrada de ações judiciais. Muitos passageiros alegaram propaganda enganosa e exigiram compensações pelos transtornos sofridos. As seguradoras passaram a considerar esse tipo de empreendimento como de risco elevado, tornando futuras iniciativas semelhantes ainda mais difíceis de financiar. O turismo marítimo de luxo sofreu uma queda pontual na confiança, e diversas companhias que cogitavam projetos inspirados em embarcações históricas reconsideraram suas estratégias. O nome Titanic, mais uma vez, passou a estar vinculado a falhas, ainda que desta vez sem vítimas fatais. Apesar dos investimentos milionários em engenharia naval e sistemas de prevenção de risco, esse episódio mostrou que até os projetos mais meticulosos podem falhar, e falhar diante do olhar atento do mundo inteiro. O Titanic II, ao tentar homenagear seu antecessor, acabou revivendo parte da maldição simbólica que acompanha esse nome lendário. A história, mais uma vez, provou que no mar, nem mesmo os sonhos mais bem planejados estão imunes à imprevisibilidade. Número 4. O desastre do Fukushima Marítimo. O ano de 2011 ficou marcado por uma das maiores tragédias naturais da história do Japão. Um terremoto de magnitude 9 na escala Richter, seguido por um tsunami devastador que atingiu violentamente a costa nordeste do país. Embora a maior parte da atenção mundial tenha se voltado para os danos em terra firme, uma catástrofe de proporções gigantescas também ocorreu no mar. Mais especificamente, envolvendo o cargueiro Fukushima, um navio de transporte de grande porte que estava ancorado na região na hora do desastre. Com 200 metros de comprimento e dezenas de milhares de toneladas de carga a bordo, o Fukushima havia sido projetado para suportar condições climáticas adversas. Contudo, a magnitude das ondas provocadas pelo tsunami ultrapassou todas as previsões. Em questão de minutos, a embarcação foi atingida por sucessivas ondas gigantescas que desequilibraram sua estrutura e o fizeram adernar até perder totalmente a estabilidade. O naufrágio foi inevitável. O navio transportava uma carga extremamente perigosa. Mais de 50 mil toneladas de produtos químicos industriais e materiais radioativos, que seriam entregues à usina nuclear de Fukushima Daiichi. Quando o navio afundou, os contêineres que levavam essas substâncias se romperam, e toneladas de produtos tóxicos e elementos radioativos foram despejados diretamente no oceano. Esse vazamento causou um dos maiores desastres ambientais marítimos já registrados no Japão. A contaminação da água foi imediata e devastadora. Vastas áreas da costa japonesa foram declaradas impróprias para a pesca e para o banho. A atividade pesqueira, uma das mais importantes fontes de sustento da região, teve que ser completamente interrompida. Milhares de famílias perderam sua principal fonte de renda. Além disso, especialistas detectaram altos níveis de radiação na fauna marinha. Estudos indicaram mutações em espécies aquáticas, desequilíbrio ecológico e risco à saúde pública. A preocupação com o consumo de frutos do mar contaminados espalhou-se rapidamente pelo país e pelo exterior. A exportação de pescado japonês foi severamente prejudicada, gerando uma crise comercial e reputacional sem precedentes. Os custos da descontaminação foram colossais, ultrapassando centenas de milhões de dólares. Equipes de contenção trabalharam durante anos para tentar minimizar os efeitos do desastre, instalando barreiras submarinas e utilizando substâncias neutralizadoras para conter a radiação. O acidente também expôs a ausência de protocolos de segurança específicos para o transporte marítimo de material radioativo em zonas de risco sísmico. Faltavam sistemas de monitoramento em tempo real e planos de contingência eficazes. Isso tornou a resposta ao acidente lenta e ineficiente, agravando ainda mais a situação. O desastre do Fukushima Marítimo permanece como uma das maiores catástrofes logísticas e ambientais causadas por um evento natural combinado com falhas humanas. E ainda hoje, os efeitos desse acidente se fazem sentir.
seja no meio ambiente, na saúde das populações costeiras ou na reputação global do Japão no que diz respeito à segurança nuclear e marítima. Número 5. O naufrágio do MV Rena, 5 de outubro de 2011. A noite estava tranquila nas águas da Nova Zelândia, o céu limpo e o mar aparentemente calmo. Tudo parecia indicar mais um percurso rotineiro para o cargueiro MV Rena, uma embarcação com 236 metros de comprimento que realizava o trajeto entre os portos de Napier e a costa australiana. No entanto, poucos quilômetros antes de completar sua travessia, o desastre aconteceu. O MV Rena colidiu violentamente com o Recife Astrolabe, uma formação rochosa submersa localizada a poucos quilômetros da cidade costeira de Tauranga, na Ilha Norte. A colisão foi tão forte que rachou o casco do navio, comprometendo sua integridade estrutural. O navio se partiu em 2 dias depois, diante dos olhos das autoridades e da população local. A bordo da embarcação estavam mais de 1.700 contêineres, incluindo produtos de alto risco como fertilizantes e substâncias químicas industriais. A colisão causou o vazamento imediato de cerca de 350 toneladas de petróleo no oceano, dando origem a uma maré negra que rapidamente alcançou as praias e áreas costeiras próximas. O impacto ambiental foi enorme. Ecossistemas frágeis foram contaminados. A fauna marinha local foi severamente afetada e cardumes inteiros desapareceram da costa. Moluscos, crustáceos e aves costeiras foram encontrados cobertos de óleo. A indústria pesqueira sofreu perdas drásticas e os mercados internacionais começaram a recusar produtos oriundos da região por medo de contaminação. O turismo, outro pilar econômico da Nova Zelândia, foi igualmente prejudicado. As praias da região, antes consideradas algumas das mais bonitas do Pacífico, precisaram ser interditadas por meses. O setor hoteleiro, agências de turismo e negócios locais entraram em colapso econômico. O custo da operação de limpeza ultrapassou 300 milhões de dólares. Mais de 8 anos foram necessários para concluir completamente a remoção dos resíduos de petróleo. O navio só foi totalmente desmontado em 2017. E mesmo assim, algumas áreas da costa jamais se recuperaram por completo do impacto ambiental. Nos primeiros dias após o acidente, a falta de recursos especializados obrigou as autoridades a improvisarem. Métodos de contenção nunca antes utilizados foram testados às pressas, o que evidenciou o despreparo das autoridades para lidar com acidentes desse tipo, mesmo em um país com tradição marítima. O naufrágio do MV Rena gerou uma reflexão urgente sobre a necessidade de melhorar os protocolos de navegação, especialmente em áreas com risco elevado, como zonas de recifes. O uso excessivo de sistemas automáticos, combinado com a negligência humana, mostrou que, mesmo com tecnologia avançada, acidentes graves ainda podem acontecer por decisões equivocadas. Esse acidente deixou uma lição clara. No oceano, um pequeno erro pode se transformar em uma catástrofe, e os efeitos, sejam eles ambientais, sociais ou econômicos, podem durar décadas. Quando pensamos em acidentes marítimos, é comum focar nas tragédias humanas, o que é justo, já que vidas perdidas jamais poderão ser recuperadas. No entanto, o que passa despercebido por muitos é o custo econômico colossal que esses desastres trazem consigo. Os custos de limpeza, indenizações, processos judiciais, perda de carga e interrupções no comércio podem ser tão esmagadores quanto a própria tragédia. Em alguns casos, os acidentes em alto mar não apenas destroem vidas diretamente, mas provocam efeitos dominó que desestabilizam setores inteiros da economia e afetam milhões de pessoas indiretamente. Mas como se calcula, afinal, o custo total de um acidente marítimo? Pegue como exemplo o desastre da plataforma Deepwater Horizon. Conhecido como o maior vazamento de petróleo da história, o acidente custou à empresa BP mais de 65 bilhões de dólares. Esse valor gigantesco incluiu multas ambientais, despesas com limpeza, compensações às comunidades afetadas e processos judiciais. E não foi só o meio ambiente que sofreu. As indústrias pesqueiras locais ruíram quando as águas costeiras foram contaminadas. Pescadores tiveram que abandonar suas atividades, causando um buraco econômico em cidades inteiras. Um vazio que ainda persiste. O mais impressionante é que muitos desses custos não aparecem de forma imediata. Em acidentes como o do MV Rena ou o naufrágio do Costa Concórdia, as perdas não param na embarcação destruída.
O valor da carga perdida, eletrônicos, alimentos, roupas, materiais industriais, pode chegar a bilhões de dólares. E quando a cadeia de suprimentos global é afetada, o prejuízo se espalha como ondas em todo o planeta. Atrasos nas entregas geram escassez de produtos, aumento de preços e até recessões temporárias em setores específicos. E a crise não termina na recuperação do navio. A indústria do turismo, por exemplo, sofre um impacto devastador quando ocorre um acidente com um navio de cruzeiro, como no caso do Costa Concórdia. Além da perda da embarcação, avaliada em mais de 500 milhões de dólares, houve também a perda da confiança do público. As reservas caíram abruptamente e muitas empresas do setor viram seus lucros evaporarem. Processos por propaganda enganosa, falhas de segurança e negligência obrigaram várias empresas menores a fecharem as portas. E ainda há o impacto invisível, a destruição da reputação. Acidentes como o de Fukushima geram consequências duradouras para as empresas envolvidas, que enfrentam anos de prejuízo à imagem, investigações públicas, aumento de regulamentações e custos adicionais para manter a operação. As multinacionais que sofrem acidentes no mar precisam não apenas investir milhões em novos sistemas de segurança, como também em estratégias para recuperar a credibilidade com o público e os investidores. E mesmo isso nem sempre é suficiente. Os danos ambientais são ainda mais difíceis de mensurar. Os ecossistemas marinhos podem levar décadas para se regenerar. Em alguns casos, a biodiversidade é alterada para sempre. Espécies inteiras são ameaçadas, habitats são destruídos, e os custos de restauração podem ultrapassar bilhões. E os impactos vão além da vida marinha. Pesca, turismo e atividades recreativas desaparecem, arrastando consigo a economia de comunidades inteiras. E para agravar ainda mais, em muitos casos os governos precisam intervir com subsídios emergenciais, operações de limpeza e ajuda humanitária, tudo pago com dinheiro público. Mesmo quando as empresas responsáveis são obrigadas a pagar multas, o custo real a longo prazo acaba recaindo sobre os ombros da população. A economia global sofre não apenas com os prejuízos diretos, mas com os efeitos da recuperação, que podem durar muitos anos após o acidente. Sistemas como GPS e radares de alta precisão melhoraram muito, mas em muitos dos desastres recentes, o erro humano foi o principal responsável. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!